Salve, salve família! Salve, salve! Aproveitando o feriadinho municipal, não tem trabalho hoje, mas esse trabalho aqui continua. Sem férias, já não existe um livre-arbítrio nesse sentido. Vou lavar a louça aqui. O meu escorredor é pequeno, então talvez eu lave um pouco, vá fazer outra coisa depois. Enquanto seca, eu guardo. Aí enquanto tá secando, eu tiro o pelo de gato do sofá, varro a casa, vamos lá. Eu tava me perguntando um pouco sobre esse trabalho aqui, sobre a importância e percebendo também os movimentos mentais internos. Saúde. Do que diz respeito à fluência, continuidade desse trabalho e observando as influências mentais sobre a importância de manter um ritmo e pensando, né? Pô, será que eu vou sair de casa, vou em outro lugar para ter que gravar isso? Mas não tem essa necessidade, tá ligado? Perceba muitas vezes como é que a própria mente cria uma dificuldade, as coisas têm que ser assim, as coisas têm que ser assado. E isso muitas vezes gera o próprio impedimento de que as coisas fluam naturalmente. Então, eu vou estar aqui falando e lavando a louça, mas eu vou estar aqui falando e lavando a louça só. Entende o apontamento? É um apontamento de quando você estiver lavando a louça, esteja lavando a louça. Quando você estiver lavando as mãos, esteja lavando as mãos. Não fica preocupado, né? Não permita que a sua mente crie e entre nesse processo de auto-engano de enquanto você fala ou enquanto você faz algo, você, ao invés de estar fazendo aquilo que você está fazendo, aquilo do momento presente, do agora, não vai acompanhando a mente quando ela tenta te puxar. Por exemplo, o que as pessoas vão achar, entendeu? Nesse sentido, quando você estiver almoçando, quando você estiver lavando uma colher, quando você estiver comendo, esteja fazendo só aquela coisa. Traz a mente para um estado mais meditativo e presente, porque, né, a gente está onde nossa mente está. Então, se eu estou aqui lavando a louça, mas preocupado com como é que você vai receber essa informação ou esse vídeo aí da sua casa, na verdade eu não vou estar aqui, eu vou estar aí na sua casa. Então, nesse processo, eu acabo me perdendo, né? Acreditando na estrutura da mente e me identificando com a mente e me afastando do momento de agora.
Porque o meu agora é isso aqui, eu tô lavando a louça, aproveitando, né? Como exemplo, né? Não é exemplo de lavar a louça, mas usando a atividade que eu estou fazendo como um exemplo do que eu estou falando e falando também a respeito da experiência, né? Da importância da experiência do estar presente, do perceber que você está sempre presente e que essa concepção, essa ideia de que você se perdeu ou que você não está no momento de agora, parte exatamente dessa questão também da ilusão. A ilusão do ego, da ilusão da mente, da ilusão do achar, do acreditar, da ideia de que o que você é, na verdade, é a estrutura da mente, e não um espírito encarnado que está vivendo a experiência da encarnação, que está vivendo a experiência do corpo, que está vivendo a experiência da mente, justamente porque você ainda, né, o seu espírito, agora falando de você, o seu espírito ainda tem alguns aspectos que estão prendendo, né, que estão prendendo a mente. Porque o espírito não se prende, então é mais um prender a mente. É um fazer o ego aceitar que perdeu, tá ligado? Antes da iluminação, lave a xicrinha da gratidão. Depois da iluminação, lave a xicrinha da gratidão. E é sobre isso, né? Esse vídeo de hoje. Falar sobre o estar presente, ao habitar o momento de agora. Até porque não existe a possibilidade de habitar outro momento, né? Se você está aqui, se a sua consciência está aqui e agora, percebe como a sutileza da mente funciona, como ela pode, dentro da própria ilusão, da desconexão do vir a ser, do que ela pode se tornar. As barreiras estão dentro da nossa mente, cara. E esse processo da encarnação diz justamente disso. E por que que o mundo é assim? Por que a estrutura do mundo é assim? Por que a gente fala que muitas vezes a vida é injusta? Não, na verdade a vida é muito justa. A vida está respondendo para você. As pessoas muitas vezes são injustas consigo mesmas e com o mundo quando elas não assumem a responsabilidade de que, por exemplo, se você está encarnado nesse mundo, se o seu espírito precisou vir para esse plano em forma de matéria, de carne, isso tem um propósito, isso tem um objetivo, e o propósito em si é que esse espírito possa experienciar possa viver essa experiência do ego, essa experiência da matéria, sem se esquecer quem ele é. Deixa o negócio de baixo, não vi. Sem se esquecer no sentido de manter-se no aqui e agora, do manter-se
no conhecimento de si mesmo. Então, existe uma certa dificuldade em fazer as coisas e falar, sincronizar os pensamentos, mas a gente se solta e deixa acontecer naturalmente, fica tudo mais natural, mais bonito, mais alinhado com o propósito desse trabalho também. O propósito de falar sobre a experiência, essa experiência de ser um espírito na carne, de certa forma, né? Nesse conceito de ser espírito, em busca da evolução. E se existe algum propósito maior lá em reencarnação, pelo menos dentro da minha capacidade de entender a verdade, de entender a complexidade dos desígnios de Deus, tem um motivo maior da gente estar aqui, é para evoluir, para crescer, para se lembrar que já estamos conectados e que essa própria experiência da encarnação é também um presente. É um presente. E esse presente a gente só consegue perceber que é um presente quando habita o aqui e agora. Então entenda que por mais difícil que às vezes seja se manter, ou melhor, afastar essa concepção, essa percepção da mente, do que o que eu sou é o corpo, do que o que eu sou é essa personalidade, que o que eu sou é o que eu sou é, né? Quanto mais a gente afastar essa percepção de que o que eu sou é essa personalidade, esse corpo, essa história de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, mais se torna um presente, porque a vida acontece no presente, no aqui e agora. Então, se você entende os obstáculos como obstáculos e não como a espiritualidade, Deus colocando aquilo ali no seu caminho para você aprender, para que você seja livre, ou melhor, para que você abandone a ideia de prisão. Mas a vida se torna um presente. Então, estejam aqui agora quando estiver lavando louça, esteja só lavando louça. Quando estiver conversando com seu pai, com sua mãe, com seu namorado, com sua esposa, com seus amigos, esteja ali, presente. Mesmo que vocês estejam falando de coisas que aconteceram na semana passada ou
às vezes direcionando energias para planejar a semana que vem, né? Porque tem aquela questão do controle, eu quero que as coisas sejam assim, mas querer controlar e se planejar são coisas diferentes. Então, quando você estiver planejando algo, quando você estiver conversando com alguém ou fazendo algo, quando você estiver bebendo água, quando você estiver comendo pão, almoçando, jantando, tomando um café, esteja tomando café. Isso diz mais no sentido de afastar a mente e permanecer no agora. E não é um afastar a mente no sentido de a mente parou de funcionar. Não. É um afastar a mente no sentido de a mente não pode controlar. A mente é uma ferramenta e não o operador o líder, não é o... Entende? Então, colocar a consciência no lugar da consciência e a mente no lugar da mente. Salve, salve família! Acho que é isso. Daqui a pouco eu tiro os negócios ali e vou fazer outras coisas. Valeu!